É complicado. Tô vendo a insegurança aqui do Henry Bugalho aqui no vídeo dele, né? Mas vamos lá. Este é provavelmente o vídeo mais importante que eu já gravei no canal. E talvez um dos assuntos que mais me afligiram quando eu era jovem. Se você era como eu era, ou se você é como eu era, talvez me seja uma pergunta Bom, não apareceu nem a Betina, nem a Seja fórmula. qual for o roteiro, com cancelamento grátis, que você se faça constantemente e para a qual é muito difícil encontrar uma resposta. Qual é o sentido da vida? Essa pergunta ela engloba todas as demais perguntas. Ela explica por que você acorda de manhã e vai para o trabalho e faz suas coisas, sabe? E planeja e vive. Ela te motiva a realmente tocar sua vida adiante. Sem uma resposta para essa pergunta, a vida é muito angustiante. Eu não te dá resposta definitiva, porque as pessoas querem uma resposta definitiva sobre qual é o sentido da vida. O sentido da vida é 42. Os entendedores entenderão. Brincadeira à parte, porque eu percebo que há algumas categorias de respostas para essa pergunta. Há uma categoria emocional, que o sentido da vida seria amar o próximo, ser amado. Em vez dele, como fala, buscar a solução da falta do sentido da vida, ele joga outras coisas para preencher o sentido, ou seja, fica uma falta, constrói outra coisa, abandona, talvez é por isso que ele é até um pouco depressivo. Quando a pessoa, ela, como fala, ela consegue a liberdade, sem pressão dos pais, sem pressão da escola, isso, aquilo, ela tem que trabalhar, fazer a sua jornada de trabalho, conviver com as pessoas. E quando ela chega no celular e a vida dela é super vazia, né, ela começa a perguntar assim, olha, cada pessoa diz uma coisa, e cada coisa é completamente diferente da rotina que eu criei, que ela é vazia, é acordar, ter uma vida simples, fazer o que é necessário em casa e trabalhar. Ou seja, o, a condição do vazio determina essa expressão e determina até uma depressão e você tem uma dificuldade muito de lidar com as expressões e você se sente mal porque você não consegue fazer aquele esforço, né? Basicamente, essa é a pergunta. Salomão, em Provérbios, diz que o sentido da vida, eu acho que é em Eclesiastes, lê os dois. Eu acho que em Eclesiastes, Salomão diz que você vive uma situação e aí você tem que comemorar aquela situação para você se sentir bem. E o sentido da sua vida é o seu estado emocional, o seu posicionamento, aquilo que você faz, aquilo que você cria e aquilo que torna você, né? A partir do momento que você é, tem um determinado comportamento, esse comportamento vai determinar qual é o sentido da sua vida e o que você deve fazer em relação às coisas e o que as coisas vão representar a você e que tipo de sentimento você vai ter ao que está acontecendo, né? Ou seja, o seu sentimento de felicidade, o seu sentimento de estar completo, incompleto, tudo que você sente é simplesmente uma consequência daquilo que você é, da sua personalidade e como você fica em relação às coisas. Que tem a ver com nossos relacionamentos com os outros, ou com a natureza, ou com os animais. Há uma resposta intelectual, né? Que o sentido da vida poderia ser encontrar a verdade, ou encontrar a explicação para o universo, ou saber compreender a natureza. A verdade, ela é uma função relativa à questão e a verdade individual é a forma como você vive a sua vida. O que você viveu e como você viveu vai determinar a sua verdade. E cada pessoa tem uma verdade relacionada à sua preocupação, que é a solução relapsa ou não relapsa de um problema, objetivamente, né? Às vezes, por exemplo, você está extremamente cansado e você tem que fazer certa coisa, aquilo ali pode te gerar um estresse muito grande. Essencial das coisas, sabe? Alguma explicação talvez científica, ou filosófica, ou racional sobre o mundo, sobre a gente. Há também uma resposta de ordem espiritual, que para quem acredita que é Deus que nos fez, e ele tem um objetivo pra gente, ele tem uma missão pra gente. A gente está aqui por um propósito transcendental divino, que nossa alma vai evoluir, que nossa alma vai reencarnar, que nossos relacionamentos aqui, tudo que a gente faz, tem um propósito cósmico que a gente precisa, sabe, nos purificar. O âmbito religioso também há várias interpretações sobre o sentido da vida, pra gente estar aqui. Em muitos casos a gente não pode compreender, porque a gente não compreende também a vontade de Deus, então é um enigma que a gente só descobrirá quando a gente for pro céu ou para algum reino espiritual. Há também a explicação Em Eclesiastes fala qual que é a vontade de Deus, Henry Bugalho. Deus, ele quer que o ser humano seja perfeito, né? Que ele consiga compreender todas as subcamadas que fazem a nossa escolha e assim sendo a gente ter o controle e o domínio total de nós mesmos e ter o controle e domínio total de todas as coisas por amor. Amor a nós, amor às coisas, amor a tudo. A gente, quanto mais entendimento, mais felizes somos porque melhor ação temos para tomar as questões. Mas aí entra na questão filosófica que eu não quero entrar aqui nesse meu vídeo. materialista, de que o propósito da vida é ficar rico, de que o propósito da vida é ser bem-sucedido, ser famoso, ter muitas mulheres, ou muitos homens, ou muitas posses, ou é viajar. Ou seja, agora a categoria deve Tudo aquilo que a pessoa busca é a solução daquilo que ela não tem, né?
Por exemplo, ele disse sobre desejo sexual. O desejo sexual desenfreado é porque a gente vive uma vida desenfreada, né? E aí o sexo é a única coisa que a gente consegue ter uma gratificação, ou a pessoa consegue ter uma gratificação, né? Ou riqueza, infelizmente quem quer ser rico é vagabundo, porque não quer ter dor de cabeça, não quer pensar, não quer raciocinar. Tudo é uma solução, e dessa solução pode ter esse espectro e pode variar a esse espectro para ter essa solução. Ver mais enquetes também, a gente vai ver várias teorias, então é muito difícil de poder determinar qual é a resposta definitiva. Então, por isso, quando a gente é jovem, a gente pensa o mundo em preto e branco. A gente quer verdades absolutas, a gente quer respostas absolutas para a vida. Respostas definitivas e verdades definitivas. E aí, Klaus, tudo bem? Pode existir sim, Henri Bugari. Bom dia, Klaus. A resposta definitiva é a vida, amigo. Tudo é baseado na vida. Ah, legal. Pô, da hora, Klaus. Da hora. Depois eu vejo lá, tal. Já ficou um tempo descansando da internet, saindo desse inferno aqui. YouTube. Eu tenho que ficar qualquer dia um mês sem gravar vídeo. Na realidade, para Deus, para, sabe, nossa existência. E o fato, e aí agora falando a verdade, que é muito constrangedora, muito angustiosa. Eu disse que a verdade absoluta, ela é a vida, né? Tudo que nós fazemos é uma vida, tem uma vida, tudo tem uma vida, tem uma guerra para conseguir alcançar seu equilíbrio, né? E tudo não passa do resultado dessa guerra de equilíbrio. Também é que não há verdades absolutas. Realmente não há verdades absolutas, e mesmo isso. Existe sim, Henri Bugari. E aí o vídeo mais importante do canal dele é um vídeo vazio, cheio de dúvidas. Mas aí que vem a questão aqui, tinha um pensador que falava que quanto mais ele pensava, mais ele descobria que não sabia. Basicamente esse é o vídeo dele. Mas a questão é o seguinte, isso é um ponto de referência. Eu quero aprender tudo, mas a cada situação nova eu vejo detalhes e situações diferentes. E a partir do momento que eu vejo detalhes e situações diferentes de coisas novas, eu, como posso dizer para você, eu vejo que não existe uma forma de operação. E toda vez quando eu determino uma forma de operação para alguma situação nova, eu sempre estou errado e defasado, né? Mas isso é porque a pessoa não consegue levar em consideração o que está acontecendo, o seu estado emocional não consegue fazer isso, e tal, a pessoa não tem um desenvolvimento intelectual totalmente, a pessoa age muito pelo estado emocional, a pessoa nunca consegue agir pelo estado analítico da questão. E aí você vê que o Henri Bugari está totalmente detido dentro das trevas e escuridão, né? Falando aqui, não é uma verdade absoluta. As verdades são construídas. As respostas são construídas historicamente. O que é uma verdade para um homem medieval do século XIII, talvez não seja verdade para a gente no século XXI. Em alguma das histórias, as pessoas têm respostas para certos fenômenos que hoje a gente sabe que não eram verdadeiras. E talvez nossa resposta hoje também não seja verdadeira daqui a 300 anos. O Henri Bugari, a cabeça dele é muito confusa, muito confusa. Então, a verdade é uma construção. E o sentido da vida também é uma construção. O filósofo Heidegger afirma que o ser humano é uma projeção, né? É um vir a ser. Que a gente está sempre construindo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que bem simples aqui. Antigamente, o homem medieval falava que a Terra era plana, mas quais eram os fatos que lhe faziam ele acreditar que a Terra seria plana? Pela construção, esqueci o nome, intelectual, cultural e social, né? Era o questionamento lá que foi gerado pela Igreja Católica, pela duração da Igreja Católica, a guerra entre os protestantes e tal, e não sei o quê, que fizeram os caras acreditar que a Terra era plana. Por essa razão, essa era a verdade deles. Mas existe uma causa construtora que fazia essa verdade. Hoje a Terra ela é considerada um geóide pelos artigos científicos, pela pesquisa e pela observação da natureza. São outro ponto de referência. A verdade ela pode mudar pelo ponto de referência. Mas aí que vem a questão, o Henri Bugari ele é um indivíduo muito limitado intelectualmente, infelizmente. Mas vamos ver. Construção. A gente sempre está em busca do sentido que não existe ainda, que a gente pensa que a gente vai encontrar. E talvez seja a minha resposta para o sentido da vida. Esse vir a ser, essa busca por respostas, essa projeção. A vida existe sentido, né? Você constrói esse sentido. Você faz esse sentido. Mas será que esse sentido na verdade, foi o engenharia civil medieval que usou o plano como base. Essa base científica foi o que influenciou os relatos bíblicos. Assim, porque até a Bíblia fala que a Terra é redonda, né, Klaus? E obrigado aqui pela explicação. Ó. Teve a base de origem, né?
Para terminar aqui a linha do raciocínio, que eu perdi aqui a linha do raciocínio. Essas duas Sim, respostas. sobre Essa Salomão. projeção para o futuro. Salomão diz que você constrói o sentido da sua vida, né? As suas escolhas vão fazer o seu sentido. E cada pessoa tem um sentido de vida porque ele constrói a vida de uma maneira. Mas qual é o sentido de vida que não é uma vida, mas é um sentido que está acima de todas as coisas, é um caminho estreito, né? É um caminho onde que você vai ter o discernimento de entender, fazer e causar todas as coisas ou causar aquilo que há de acontecer. Porque o único sentido da vida do homem é ter um propósito que esteja sobre todos os outros propósitos, né? Mas é triste o Henry Bugalho, ele é um indivíduo muito triste. Vamos lá. E um propósito. O que eu penso é que não há resposta para essa pergunta. Ou melhor, não existe uma resposta única. Na verdade, o sentido da vida é algo que você vai ter construído, algo que você tem que encontrar sua trajetória ao longo da sua existência, ao longo dos seus relacionamentos, suas conquistas, daquilo que você acredita, daquilo que você pensa. A resposta não está pronta. Você até pode copiar uma resposta de alguma outra fonte, você pode copiar a resposta do seu pastor, do seu padre, ou de um intelectual. Até que ele não respondeu errado, né? Mas ele disse que não existe sentido, mas depois ele disse que o sentido deve ser construído. De algum filósofo, ou de algum amigo, ou da sua esposa, do seu marido. Mas o fato mesmo, a verdade mesmo, é que a resposta não existe, ela não está dada. Existe na vida aquilo que você determina como sentido da sua vida. Eu acredito que a pessoa acreditar em um sentido na vida é uma demonstração da primitividade intelectual do ser, né? Que ele tem um subconsciente, esse subconsciente ele é marcado pela infância, e aí você se libera desse subconsciente, adquire um novo estado desse subconsciente. Mas para você ver, o pessoal fala que o esquizofrênico ele escuta vozes. Mas para mim todo ser humano sofre de esquizofrenia. Um ser humano que age pelo sentimento, um ser humano que age pelo estado emocional, um ser humano que age pelo estado emocional é uma esquizofrenia de fato, né? Porque eu agi pelo meu estado subconsciente, isso não é uma coisa normal e natural, é uma coisa de um animal inferior, né? O ser humano ele tem que, como fala, agir pela capacidade intelectual da análise das questões e coisas em volta e pela análise sobre o comportamento individual. E se eu fico com um estado emocional, um estado intelectual por alguma situação, é porque eu tenho uma certa esquizofrenia e eu acredito que todos os seres humanos na Terra têm esquizofrenia, né? Só não tem esquizofrenia quem não age pelo seu estado emocional, né? Porque o estado emocional é uma espécie de uma voz em relação de como você está em relação às coisas, né? Às vezes pode acontecer de você ficar nervoso por uma situação, às vezes você pode ficar chateado por uma situação, mas é uma coisa momentânea. Qualquer pessoa que fique com um sentimento, com uma ideia fixa, para mim é doente e é doença. Até por isso que eu considero a maioria da espécie humana evoluída intelectualmente e me considero uma nova evolução da espécie. Vamos ver aqui o final aqui do... tudo isso aqui que eu estou comentando aqui é um quebra-cabeça da minha tese. Eu poderia expressar ela na forma construtiva lógica, mas eu estou rebatendo os argumentos do Henrique. Aquilo que você opta, aquilo que você escolhe para pautar o seu futuro. Você pensa que a vida é amar o próximo, então é aquilo que você vai escolher para si, é como você vai agir em relação ao próximo, é como você vai se comportar. Por exemplo, eu voltando aqui à questão aqui, eu acho esquizofrenia o ser humano amar o próximo também. Por que o ser humano precisa amar o próximo? Por que o ser humano ele precisa de acreditar em alguma coisa? O ser humano não precisa acreditar em nada. O ser humano, ele na sua perfeição, ele consegue avaliar tudo e ser verdadeiro com tudo e merecer tudo. Ninguém ama ninguém. Né? Não, Não, mas as pessoas são doentes, elas estão presas dentro do seu estado subconsciente, os seus interesses, os seus desejos, os seus objetivos, e ela não consegue enxergar o mundo à sua volta. Ela está dentro de uma luz que faz ela tão forte que faz ela cegar o mundo à volta dela e ela não consegue conviver com agora. Ou seja, isso é um estado de primitividade. E o Henry Bugalho também, eu vejo que ele fica preso dentro ele fica 24 horas preso dentro das incertezas, inseguranças e da problemática que ele mesmo gera porque ele não consegue lutar com os problemas à sua volta e ele se sente como um animal encurralado, preso, que precisa se libertar, e aí ele tem até um comportamento às vezes muito agressivo no canal dele, né? Então, vamos lá. Não é uma resposta melhor que uma do que outra, mas aquilo que você optou, aquilo que você escolheu, aquilo que você abraçou. Eu vou ter que terminar o vídeo aqui porque eu quero postar nos outros canais.